Uma estranha no supermercado me agarrou e gritou: "Essas são minhas filhas sequestradas que você está criando." Eu congelei com uma caixa de cereal ainda na mão. "O quê? Não, essas são minhas filhas", eu disse, tentando manter minha voz calma. Ela me puxou para mais perto e gritou mais alto: "Mia, Olivia, é a mamãe! Digam a esse homem para soltar vocês!" Meu sangue gelou porque ela tinha acabado de dizer os nomes das minhas filhas, os nomes exatos. Mia estava encarando essa mulher com olhos enormes e confusos, e Olivia começou a chorar. Tentei me afastar, mas a outra mão da mulher agarrou meu carrinho, me impedindo de mover. "Eu não sei quem você é, mas você precisa me soltar agora mesmo", eu disse, e minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Outros clientes estavam se aproximando agora, e ouvi alguém dizer que estava chamando a polícia. Um homem mais velho, de boné de beisebol, se colocou entre mim e a mulher, dizendo para ela se acalmar, mas ela o empurrou como se ele nem estivesse ali. "Olhe para elas!" ela gritou, apontando para minhas filhas com um dedo trêmulo. "Aquela é a minha Mia com o cabelo loiro e a marca de nascença no tornozelo esquerdo, e aquela é a minha Olivia com os cachos castanhos e a cicatriz acima da sobrancelha direita de quando ela caiu do trocador." Meu estômago revirou porque Mia realmente tinha uma marca de nascença no tornozelo esquerdo, e Olivia realmente tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha que minha esposa Vanessa sempre disse que veio de uma batida no berço, quando ela estava aprendendo a ficar de pé. Como essa estranha sabia dessas coisas? "A segurança está vindo", anunciou o funcionário adolescente de algum lugar atrás de mim. Mas a mulher não parecia se importar. Ela estava chorando agora, o rímel escorrendo pelo rosto em listras pretas. "Eu relatei o desaparecimento delas há 3 anos, ela disse, e sua voz falhou. "A polícia disse que elas provavelmente se afogaram no lago, mas eu nunca acreditei. Eu sabia que alguém as levou. Eu sabia." Ela estendeu a mão para Mia, que se encolheu no carrinho de compras e começou a chorar também. Eu me coloquei entre elas, minhas mãos para cima, como se estivesse tentando acalmar um animal selvagem. "Escute, houve um engano", eu disse. "Minha esposa deu à luz a essas 2 meninas. Eu estava lá e tenho certidões de nascimento e registros hospitalares e tudo." A mulher riu, mas pareceu mais um engasgo. "Sua esposa", ela repetiu, e o jeito que ela disse isso fez minha pele arrepiar, como quando você lambe uma bateria. "Onde está sua esposa agora?" Eu hesitei porque Vanessa estava em casa e me mandou fazer compras. "Ela está em casa", eu disse, e imediatamente me arrependi de quão defensivo soei. "Em casa", a mulher repetiu, e ela estava balançando a cabeça como se eu tivesse acabado de confirmar algo terrível. "E aposto que foi ela. Quem te disse que os nomes delas eram Mia e Olivia, certo? Aposto que é ela quem sabe tudo sobre suas marcas de nascença e cicatrizes." A segurança chegou então. 2 caras de camisa polo preta que pareciam mal ser mais velhos que o funcionário adolescente, e eles se posicionaram de cada lado da mulher e perguntaram o que estava acontecendo. Ela se virou para eles imediatamente. "Esse homem sequestrou minhas filhas há 3 anos, e eu as quero de volta agora." Um dos seguranças olhou para mim com uma expressão que era metade confusão e metade suspeita. "Senhor, essas são suas filhas?" ele perguntou. "Sim, essas são minhas filhas", eu disse, pegando meu celular. "Posso mostrar fotos, documentos, o que você precisar." Mas a mulher me interrompeu. "Eles terão documentos falsos. É isso que os sequestradores fazem. Eles criam identidades totalmente novas." O segurança levantou a mão. "Senhora, a polícia está a caminho. Vamos apenas esperar que eles resolvam isso." Mas a mulher não estava mais ouvindo. Ela estava encarando Olivia com aquele olhar de pura angústia. "Ela nem me reconhece." Ela sussurrou. "Você a fez esquecer a própria mãe." Mia estava chorando mais forte agora, me chamando, e eu queria apenas pegar as 2 meninas e correr, mas sabia que isso me faria parecer culpado. Então fiquei ali com o coração batendo forte enquanto os clientes formavam um círculo maior ao nosso redor, todos gravando em seus celulares. A polícia chegou em 5 minutos, e 2 oficiais que imediatamente assumiram o controle da situação. Eles me separaram da mulher, colocando-a com um oficial perto da seção de hortifruti, e eu com outro perto dos caixas. O oficial comigo pediu minha identidade, e eu a entreguei com as mãos trêmulas. "Pode me dizer o que aconteceu aqui?" ele perguntou. E eu expliquei sobre pegar o cereal e essa mulher me agarrar. Eu disse a ele que ela de alguma forma sabia os nomes das minhas filhas, e detalhes sobre seus corpos que pareciam impossíveis para uma estranha saber. "E essas são suas filhas biológicas?" ele perguntou. "Sim", eu disse. Então me corrigi. "Bem, minha esposa deu à luz a elas e eu as adotei legalmente quando nos casamos 4 anos atrás." A caneta do policial parou. "Então elas não são biologicamente suas?" O jeito que ele perguntou fez soar como uma acusação. "Não, mas sou o pai legal dela. Tenho toda a papelada em casa." O policial assentiu lentamente e foi conversar com seu parceiro. Eu os observei falar com a mulher, que gesticulava descontroladamente e chorava. Depois de alguns minutos, eles voltaram juntos. "Senhor, esta mulher alega que essas crianças correspondem à descrição de suas filhas, que desapareceram há 3 anos de uma casa no lago no norte de Michigan", disse o primeiro oficial. "Ela diz que elas desapareceram durante férias em família e nunca foram encontradas." Minha boca secou. "Isso é impossível. Minha esposa teve Olivia há 4 anos e Mia há 6 anos. Eu estava lá nos 2 partos." Mas mesmo enquanto eu dizia isso, a dúvida surgiu porque eu, na verdade, não estava lá no parto. Vanessa teve as 2 meninas. Antes de nos conhecermos, ela era mãe solteira quando começamos a namorar 5 anos atrás, e eu me apaixonei por ela e pelas meninas como um pacote. Eu nunca havia questionado a origem delas porque, por que eu questionaria? "Você pode provar que estava lá no parto?" o segundo oficial perguntou. E senti como se o chão estivesse inclinando sob meus pés. "Tenho certidões de nascimento em casa", eu disse, mas minha voz soou fraca. O primeiro oficial trocou um olhar com seu parceiro. "Senhor, vamos precisar que você venha
venha até a delegacia para que possamos resolver isso adequadamente. Também precisaremos contatar sua esposa e verificar a documentação. Eles não estavam me prendendo, mas parecia que estavam. Um oficial pegou as chaves do meu carro e disse que alguém levaria meu veículo para a delegacia. O outro oficial pegou cuidadosamente Mia e Olivia do carrinho de compras, e ambas as meninas gritaram por mim. Está tudo bem, queridas, eu disse, tentando manter minha voz firme, embora eu estivesse desmoronando por dentro. Nós só vamos conversar com alguns policiais e esclarecer isso. Mas Mia estava soluçando e estendendo os braços para mim, e o rosto de Olivia estava ficando vermelho de tanto chorar. A mulher estava assistindo a tudo isso com lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu vi algo em sua expressão que me apavorou. Ela acreditava no que estava dizendo. Não era uma louca qualquer. Ela genuinamente achava que aquelas eram suas filhas. Na delegacia, eles me colocaram em uma sala de interrogatório que cheirava a café velho e produto de limpeza industrial. As paredes eram bege e havia um espelho que eu sabia ser um vidro unidirecional. Um dos policiais me trouxe água em um copo de papel, enquanto o outro fazia ligações. Tentei ligar para Vanessa, mas caiu direto na caixa postal. Deixei uma mensagem tentando explicar o que estava acontecendo, mas minhas words saíram confusas e em pânico. 20 minutos depois, uma detetive entrou. Ela era mais velha, talvez 50 anos, com cabelo grisalho preso em um coque apertado. Ela se apresentou como detetive Patrícia Nuan e sentou-se à minha frente com uma pasta grossa. Sr. Caldwell, ela começou, e eu quase a corrigi, mas então lembrei que esse era realmente meu sobrenome agora, após a adoção. Preciso que você me explique seu relacionamento com Vanessa e como você se tornou o pai dessas crianças. Expliquei que conheci Vanessa em uma cafeteria há 5 anos. Ela estava lá com as 2 meninas, e Mia tinha derramado suco em todo o meu laptop. Vanessa se desculpou muito, oferecendo-se para pagar pelo concerto, e acabamos conversando por 2 horas, enquanto as meninas coloriam. Começamos a namorar uma semana depois, e me mudei para a casa delas após 6 meses. Nos casamos quando Olivia tinha 1 ano, e Mia 3, e eu adotei legalmente as 2 meninas imediatamente depois. A detetive Ningguan anotou tudo isso. E Vanessa lhe disse que deu à luz a ambas as crianças? Ela perguntou. Sim, eu disse. Ela me mostrou as certidões de nascimento e tudo. A detetive pegou um pedaço de papel de sua pasta e o deslizou pela mesa. Era um boletim de pessoa desaparecida de 3 anos atrás. 2 irmãs de 2 e 4 anos na época desapareceram de uma casa no lago em Michigan. A mãe, Elizabeth Carver, relatou o desaparecimento delas depois que sumiram da praia. Buscas extensas não encontraram nada. As meninas foram presumidas como afogadas. As fotos anexadas ao relatório fizeram minhas hands começarem a tremer. A menina mais velha tinha cabelo loiro em Maria Chiquinhas. A menina mais nova tinha cachos castanhos. Elas eram exatamente como Mia e Olivia. Isso pode ser uma coincidência, eu disse, mas minha voz soou vazia. Muitas crianças têm cabelo loiro e cachos castanhos. A detetive Nuan pegou outra foto. Esta é uma marca de nascença no tornozelo esquerdo da menina mais velha, disse ela. E aqui está um relatório médico sobre a cicatriz da menina mais nova acima da sobrancelha, de uma queda. A sala começou a girar. Eu nunca tinha questionado de onde vinham aquelas marcas porque Vanessa sempre teve explicações. A marca de nascença era genética. A cicatriz era de bater nos móveis, coisas normais da infância. Precisamos contatar sua esposa, disse a detetive Nuan. Pode nos dar o número do trabalho dela? Eu dei a eles o celular de Vanessa e o número do trabalho dela no consultório odontológico onde ela era higienista. Eles tentaram os 2 números e caiu na caixa postal em ambos. A detetive Nuan pediu nosso endereço residencial e eu a observei anotar com um pavor crescente. Estamos enviando policiais para sua casa agora mesmo, disse ela. Se Vanessa estiver lá, eles pedirão que ela venha para ser interrogada. As 3 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei sentado naquela sala de interrogatório bebendo café ruim e repassando todas as conversas que já tive com Vanessa sobre as meninas. E nunca a pressionei. Agora eu me perguntava o que eu tinha deixado passar. A detetive Ningguan voltou eventualmente com uma expressão sombria. Sua esposa não estava em casa, disse ela. A casa estava vazia. Encontramos alguns itens preocupantes, no entanto. Ela pegou o celular e me mostrou fotos. Nosso quarto parecia normal, exceto que o armário estava meio vazio. O lado de Vanessa na bancada do banheiro estava limpo. O laptop dela havia sumido da escrivaninha em nosso escritório. Parece que ela saiu com pressa, disse a detetive Enuan, observando minha reação. Provavelmente logo depois que você saiu para o supermercado esta manhã. Ela parecia estranha ultimamente, nervosa ou distraída? Pensei nas últimas semanas. Vanessa estivera mais quieta do que o normal, passando mais tempo no celular. Ela havia mencionado que queria levar as meninas para uma viagem em breve, apenas as 3. Pensei que ela estava estressada com o trabalho. Agora eu estava percebendo que ela poderia estar planejando fugir. Encontramos algo mais, disse a detetive Naguan, pegando um saco de evidências. Dentro havia um recorte de jornal de 3 anos atrás. A manchete dizia: 2 irmãs desaparecidas de casa no lago, presumivelmente afogadas. O artigo estava amarelo com o tempo e havia sido dobrado e desdobrado muitas vezes. Isso estava escondido em uma caixa na sua garagem, explicou a detetive Ningguan. Debaixo de alguns documentos de impostos antigos. Minha garganta se fechou. Vanessa havia guardado um artigo de jornal sobre crianças desaparecidas escondido em nossa casa. Crianças que eram exatamente como nossas filhas. Crianças que desapareceram bem na época em que Vanessa supostamente deu à luz Olivia. Eu preciso ver minhas filhas, eu disse, minha voz saindo áspera. Onde elas estão agora? A expressão da detetive Nuyan suavizou ligeiramente. Elas estão com uma especialista do bem-estar infantil em uma sala de família. Elas estão seguras e sendo cuidadas. Mas elas não estavam mais perguntando por mim, pensei. Elas provavelmente estavam apavoradas e confusas, imaginando por que estranhos as haviam levado para longe do pai. Elizabeth Carver está aqui também, continuou a detetive Nuan. Ela está em outra sala com uma assistente social. Ela tem sido muito cooperativa e disposta a fazer o teste de DNA imediatamente. O teste de DNA provaria tudo de um jeito ou de outro. Se essas meninas fossem realmente as filhas desaparecidas de Elizabeth, os testes mostrariam. Se elas fossem realmente filhas biológicas de Vanessa, como eu acreditei por anos, isso também apareceria. Quanto tempo para os resultados? Perguntei. Testes acelerados podem nos dar resultados
resultados preliminares em 48 horas, disse a detetive Nuan. A confirmação completa leva cerca de uma semana. 2 dias sem saber. 2 dias com minhas filhas sendo mantidas longe de mim, enquanto esperávamos a ciência provar que eu não era um sequestrador. Outro detetive apareceu na porta e chamou a detetive Nuyan para fora. Fiquei sozinho na sala de interrogatório, olhando as fotos daquelas meninas desaparecidas, tentando encontrar diferenças entre elas e minhas filhas. A cor do cabelo era a mesma. As características faciais eram semelhantes, mas muitas crianças pareciam semelhantes naquela idade, certo? Isso não provava nada. Quando a detetive Nuyan voltou, ela estava com um laptop. Puxamos as contas de mídia social de Vanessa, disse ela, virando a tela para mim. Olhe isso! A conta mostrava fotos de Vanessa de até 6 anos atrás. Rolei por fotos dela sorrindo para a câmera, fotos de comida, fotos de férias, mas não havia fotos dela grávida. Nenhuma das meninas como recém-nascidas. As fotos mais antigas de Mia e Olivia as mostravam como crianças pequenas, mais ou menos com a mesma idade que tinham quando Elizabeth Carver relatou o desaparecimento delas. Isso não significa nada, eu disse, mas minha voz tremeu. Vanessa era reservada sobre a gravidez. Ela não gostava de postar coisas pessoais online. A detetive Nuyan abriu outra tela. Também verificamos os registros de nascimento. Não há registro hospitalar de Vanessa dando à luz a nenhuma das crianças. A sala ficou fria. O quê? Consegui dizer. Partos em casa, disse a detetive Ningguan. De acordo com as certidões de nascimento que você apresentou durante a adoção, ambas as meninas nasceram em casa com uma parteira presente. Estamos tentando rastrear essa parteira agora, mas o número de telefone listado está desconectado e o endereço não existe. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha família estava desmoronando. Vanessa havia mentido sobre os partos. Ela havia mentido sobre a parteira. Ela guardou um artigo de jornal sobre crianças desaparecidas escondido em nossa casa, e agora ela havia desaparecido no momento em que alguém me confrontou. Eu preciso falar com ela, eu disse desesperadamente. Tem que haver uma explicação. A expressão da detetive Muin era compreensiva, mas firme. Temos policiais procurando por ela agora. Enquanto isso, precisamos da sua total cooperação com a investigação. Eles coletaram minha amostra de DNA ali mesmo, esfregando o interior da minha bochecha com um longo cotonete. Então eles me levaram para uma sala diferente, onde eu podia ver Mia e Olivia através de uma janela. As duas meninas estavam sentadas em uma pequena mesa com livros de colorir. Uma mulher com roupas casuais sentou-se com elas, falando baixinho. Olivia ainda estava chorando, o rosto manchado e vermelho. Mia agarrava sua jaqueta roxa e olhava para a porta, como se estivesse esperando eu ir buscá-la. Posso entrar? Perguntei. A detetive Yanuyan balançou a cabeça. Não até termos mais clareza sobre a situação. Se essas crianças forem vítimas de sequestro, precisamos ser muito cuidadosos com seu estado emocional e memórias. Aquele si pairava no ar como veneno. Minhas filhas estavam sendo tratadas como evidência em um crime. Crianças que eu criei, amei e coloquei na cama todas as noites durante anos, de repente não eram minhas para confortar. Em outra sala, no final do corredor, pude ver Elizabeth Carver através de outra janela. Ela estava sentada com uma caixa de lenços, conversando com alguém que eu não conseguia ver. Suas mãos se moviam freneticamente enquanto ela falava. E mesmo à distância, eu podia ver seu desespero. O que acontece se o DNA bater? Perguntei à detetive Anu. Se essas meninas forem filhas biológicas de Elizabeth Carver, elas serão devolvidas à custódia dela, disse ela cuidadosamente. E emitiremos um mandado de prisão para Vanessa por acusações de sequestro. O chão parecia estar sumindo debaixo de mim. Minha esposa era uma sequestradora. A mulher com quem me casei, a mulher com quem construí uma vida, havia roubado crianças e as criado como se fossem dela. E eu fui cego ou confiante demais para ver. E quanto a mim? Perguntei. Serei acusado de alguma coisa? A detetive Nan ficou em silêncio por um momento. Isso depende do que a investigação revelar. Se determinarmos que você genuinamente não sabia, você provavelmente será inocentado. Mas se encontrarmos evidências de que você estava envolvido ou foi propositalmente ignorante, pode haver acusações. Eu me encostei na parede, minhas pernas mal me sustentando. 48 horas atrás, eu era um pai normal planejando uma ida normal ao supermercado. Agora eu era potencialmente cúmplice de um sequestro. Agora as crianças que eu criei poderiam ser devolvidas a uma estranha. Agora minha esposa era uma fugitiva. Eles me deixaram ir para casa naquela noite, mas com instruções estritas para não sair da cidade. Um carro da polícia me seguiu até nossa casa e vi vizinhos espiando pelas cortinas enquanto eu entrava na garagem. A porta da frente ainda estava destrancada, de quando a polícia havia feito a busca mais cedo. Lá dentro, a casa parecia errada. Espaços vazios, onde as coisas de Vanessa costumavam estar. O quarto das meninas com brinquedos espalhados pelo chão de manhã, quando estavam brincando antes de sairmos. O elefante de pelúcia favorito de Mia sentado em seu travesseiro. Sentei-me no sofá e tentei ligar para Vanessa novamente, direto para a caixa postal. Deixei outra mensagem, minha voz falhando enquanto eu implorava para ela me ligar de volta e explicar o que estava acontecendo. Então comecei a vasculhar a casa sistematicamente, procurando por qualquer outra coisa que ela pudesse ter escondido. No fundo do armário do nosso quarto, atrás de uma pilha de caixas de sapatos velhas, encontrei uma caixa com fechadura que nunca tinha visto antes. Não estava trancada. Dentro havia documentos que eu não reconheci. Uma carteira de motorista, com a foto de Vanessa, mas um nome diferente. Rebecca Sinclair, um cartão da Previdência Social com o mesmo nome e um passaporte, que mostrava que Vanessa havia viajado para Michigan 3 anos atrás, bem na época em que as filhas de Elizabeth Carver desapareceram. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o passaporte cair. Vanessa não tinha apenas sequestrado aquelas crianças. Ela havia planejado cuidadosamente, viajado para encontrá-las e criado uma nova identidade para esconder o que havia feito. Havia também um diário na caixa, do tipo barato de espiral que se compra em qualquer farmácia. Abri na primeira página e vi a caligrafia de Vanessa. A entrada era datada de 4 anos atrás. Eu não posso ter filhos. Os médicos confirmaram hoje após o 3º aborto espontâneo. Estou quebrada por dentro, nunca serei mãe. Minha garganta apertou enquanto eu continuava lendo. Página após página de luto e raiva sobre sua infertilidade. Entradas sobre ver outras mulheres com bebês e querer morrer. Entradas sobre o namorado
namorado da época tê-la deixado porque ela não podia lhe dar filhos. Então as entradas mudaram. Cerca de 6 meses antes do sequestro, Vanessa havia escrito sobre encontrar outro caminho. Ela começou a pesquisar crianças desaparecidas, procurando casos em que crianças desapareceram sem evidências claras de morte. Ela encontrou o caso de Elizabeth Carver e ficou obcecada. Elas estão lá em algum lugar, ela escreveu. Todos pensam que se afogaram, mas e se não? E se eu pudesse salvá-las? Dar-lhes uma vida melhor? O diário detalhava seu planejamento. Vigiando a casa do lago, aprendendo a rotina de Elizabeth, esperando o momento certo em que as meninas estariam sozinhas na praia. Ela as abordou oferecendo doces, algo que qualquer treinamento sobre perigos com estranhos as teria ensinado a recusar se elas tinham 2 e 4 anos. Elas não sabiam. Vanessa as levou até o carro dela, estacionado mais adiante na estrada, e foi embora antes que alguém notasse que elas haviam sumido. Eu sou a mãe delas agora, ela escreveu naquela noite. Elas pertencem a mim. Vou dar a elas tudo o que Elizabeth não pôde. Joguei o diário pela sala e me curvei com ânsia de vômito. A mulher com quem me casei era um monstro. Ela havia roubado as filhas de sua mãe e me convencido de que eram nossas. Por 3 anos ela brincou de casinha com as filhas de outra pessoa, enquanto Elizabeth Carver sofria, procurava e provavelmente se culpava por ter desviado o olhar por um momento naquela praia. Meu telefone tocou e eu o agarrei desesperadamente, esperando que fosse Vanessa. Em vez disso, era a detetive Inguan. Encontramos o carro dela, disse ela, abandonado em uma estação de ônibus a cerca de 60 milhas da sua casa. Estamos verificando as imagens de segurança agora. Vanessa estava fugindo. Ela havia largado o carro e pegado um ônibus para algum lugar, provavelmente com a identidade falsa que eu acabara de encontrar. Ela havia planejado essa possibilidade, tendo uma rota de fuga pronta, caso seu segredo fosse descoberto. Há algo mais, continuou a detetive Muyan. Entrevistamos Elizabeth Carver mais detalhadamente. Ela disse que tinha visto uma mulher observando suas filhas no lago nos dias anteriores ao desaparecimento delas. Ela relatou à polícia local, mas eles disseram que provavelmente era apenas outra turista. Elizabeth descreveu a mulher como tendo cabelo escuro e estando em seus 30 e poucos anos. Isso bate com a descrição de Vanessa de 3 anos atrás. Era real. Tudo era real. Minha esposa havia perseguido uma família, roubado seus filhos e os reconstruído em uma nova família comigo como cúmplice involuntário. Os resultados do DNA levarão 2 dias, disse a detetive Nuan. Mas com base em tudo o que estamos descobrindo, acho que você precisa se preparar para os resultados. Essas meninas são quase certamente as filhas de Elizabeth. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama olhando para o teto, pensando em Mia pedindo histórias para dormir, e na risada de Olivia quando eu fazia cócegas nela. Essas eram minhas memórias com elas, momentos reais que compartilhamos, mas eles foram construídos sobre uma base de mentiras e crimes. De manhã, meu celular estava cheio de chamadas perdidas e mensagens. Minha mãe exigindo saber o que estava acontecendo porque tinha visto algo no noticiário. Meu irmão perguntando se eu estava bem. Colegas de trabalho da firma de contabilidade onde eu trabalhava enviando mensagens preocupadas. Ignorei todos eles e dirigi até a delegacia. A detetive Nuan me encontrou no saguão e me levou a uma sala de conferências onde Elizabeth Carver já estava sentada. De perto, pude ver os anos de luto esculpidos em seu rosto. Olheiras escuras sob os olhos, linhas ao redor da boca, que provavelmente não estavam lá antes de suas filhas desaparecerem. Ela olhou para mim com uma mistura de esperança e suspeita. Você sabia? Ela perguntou antes que a detetive Nuan pudesse dizer qualquer coisa. Você sabia que elas eram minhas filhas? Sua voz estava crua, como se ela estivesse chorando por dias a fio. Não, eu disse. E minha própria voz falhou. Eu juro que não sabia. Vanessa me disse que deu à luz a elas. Eu nunca questionei. O rosto de Elizabeth se contraiu. Eu procurei por 3 anos, disse ela. Todos me disseram para desistir. Disseram que elas estavam mortas, mas eu sabia. Uma mãe sabe quando seus bebês ainda estão vivos. Eu queria dizer algo reconfortante, mas o que eu poderia dizer? Desculpe, suas filhas foram roubadas e eu acidentalmente ajudei a criá-las. Desculpe. Eu as coloquei na cama todas as noites enquanto você procurava e sofria. Os resultados do DNA estarão prontos amanhã, disse a detetive Nuan. Pressionamos pelo processamento mais rápido possível. Assim que tivermos a confirmação, iniciaremos o processo de reunificação. Elizabeth pareceu apavorada de repente. E se elas não se lembrarem de mim? Elas eram tão pequenas quando foram levadas. A expressão da detetive Nuyan era compreensiva. Temos psicólogos infantis de prontidão para ajudar na transição. Será desafiador, mas as crianças são resilientes. Resilientes? Essa palavra parecia cruel quando aplicada a crianças que foram sequestradas. Tiveram suas identidades apagadas e agora seriam arrancadas do único pai de que se lembravam. Tive permissão para uma visita supervisionada com as meninas naquela tarde. Uma assistente social as trouxe para uma sala com brinquedos e livros espalhados. Mia correu para mim imediatamente, envolvendo os braços em volta das minhas pernas. Papai, eu quero ir para casa, ela disse, e sua voz era tão pequena e assustada que quebrou algo dentro de mim. Olivia estava mais hesitante, ficando para trás perto da assistente social. Seus olhos estavam vermelhos de chorar e ela agarrava seu coelho de pelúcia contra o peito. Podemos ir para casa agora? Ela perguntou. Eu me ajoelhei para ficar no nível delas, e a assistente social observava cuidadosamente, de perto da porta. Ainda não, queridas, eu disse, tentando manter minha voz firme. Precisamos esperar um pouco mais enquanto alguns adultos resolvem algumas coisas. O lábio inferior de Mia tremeu. Onde está a mamãe? Ela perguntou. A pergunta me atingiu como um soco. O que eu deveria dizer a elas? Que a mulher que chamavam de mamãe as tinha roubado de sua mãe verdadeira? Que ela estava fugindo da polícia? Que tudo o que sabiam sobre suas vidas era uma mentira? A mamãe teve que sair por um tempo, eu disse cuidadosamente. Mas vocês estão seguras e muitas pessoas estão cuidando de vocês. Passamos 30 minutos, brincando com blocos e lendo livros. As meninas pareceram relaxar um pouco, rindo quando eu fazia vozes engraçadas para os personagens do livro de histórias. Mas quando a assistente social disse que o tempo tinha acabado, Mia começou a chorar novamente. Não nos deixe aqui, ela implorou, agarrando minha camisa. Por favor, papai, queremos ir para casa. A assistente
assistente social teve que fisicamente arrancar os dedos dela das minhas roupas enquanto eu ficava lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olivia observou silenciosamente enquanto me puxavam em direção à porta, e o olhar em seus olhos me assombraria para sempre. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Me desculpe, eu nunca quis que fosse assim. Eu só queria ser mãe. Por favor, não deixe que tirem as meninas de você. Você é o único pai de verdade que elas já conheceram. Era Vanessa. Fiquei olhando para a mensagem. Por um longo tempo, minhas mãos tremendo de raiva. Ela estava arrependida. Ela havia destruído várias vidas porque queria ser mãe, e agora estava me pedindo para lutar contra a devolução de crianças roubadas à sua mãe verdadeira. Encaminhei a mensagem para a detetive Naguan immediately. Em 1 hora, ela me ligou de volta. Rastreamos o número até um celular pré-pago comprado em Ohio. Temos agentes indo para essa área agora, mas eu sabia que não a encontrariam. Vanessa havia planejado com muito cuidado. Ela ficaria à frente deles o máximo que pudesse. Na manhã seguinte, a detetive Naguan me ligou às 7 da manhã. Os resultados do DNA voltaram, ela disse. São compatíveis. As meninas são definitivamente filhas biológicas de Elizabeth Carver. Mesmo eu estando me preparando para essa notícia, ouvi-la confirmada foi como um golpe físico. Mia e Olivia não eram minhas filhas. Nunca tinham sido. Elas pertenciam a uma mulher que eu havia conhecido há 2 dias em um supermercado. Elizabeth quer vê-las hoje, continuou a detetive Nuan. A psicóloga recomenda uma introdução gradual. Talvez começando com elas no mesmo quarto, brincando separadamente, depois interação supervisionada, eventualmente progredindo para Elizabeth levá-las para casa. Levá-las para casa, para longe de mim, para longe da única vida que elas lembravam. Eu queria gritar que não era justo, mas nada sobre essa situação era justo para ninguém. O primeiro encontro aconteceu em uma instalação de serviços infantis, com janelas grandes e cores vivas. Mia e Olivia foram trazidas primeiro, e imediatamente correram para mim. Eu tinha permissão para estar lá, neste encontro inicial, para ajudá-las a se sentirem seguras. Elizabeth entrou alguns minutos depois com a psicóloga. Ela usava um vestido amarelo e segurava uma sacola de brinquedos. Suas mãos tremiam enquanto ela ficava perto da porta, observando suas filhas brincarem com blocos a 3 metros de distância. Oi, Mia, ela disse suavemente. Oi, Olivia, vocês se lembram de mim? As duas meninas olharam para cima, confusas. Mia se aproximou de mim e sussurrou. Quem é aquela moça? A psicóloga se ajoelhou com elas. Esta é Elizabeth, ela disse gentilmente. Ela é alguém muito especial, que quer conhecer vocês. O rosto de Elizabeth estava molhado de lágrimas, mas ela tentava sorrir. Ela se sentou no chão lentamente e tirou um golfinho de pelúcia da sacola. Eu trouxe algo para vocês, ela disse para Olivia. Você costumava amar golfinhos. Nós fomos ao aquário, e você falou sobre eles por semanas. Olivia encarou o golfinho, mas não se moveu. Mia sussurrou para mim. Papai, estou com medo. Eu queria pegar as duas no colo e correr. Em vez disso, eu disse. Tudo bem sentir medo, mas esta moça é legal. Ela só quer brincar com vocês. A psicóloga havia explicado esta manhã que eu precisava encorajar a interação delas com Elizabeth. Não importava o quanto doesse. Pelos próximos 30 minutos, Elizabeth tentou interagir com as meninas enquanto elas, na maioria das vezes, a ignoravam. Ela mostrou fotos em seu celular delas quando bebês, mas elas não se reconheceram. Ela trouxe brinquedos que disse serem os favoritos delas de antes, mas Mia e Olivia não tinham memória deles. Quando a sessão terminou, Elizabeth mal conseguia se conter. Elas não me conhecem, disse ela à psicóloga enquanto saíamos. Minhas próprias filhas não sabem quem eu sou. Eu me senti dividido entre a simpatia por sua dor e o medo desesperado de perder as meninas. A psicóloga disse que isso era normal. Crianças com menos de 5 anos raramente retinham memórias detalhadas de anos anteriores. Seus cérebros haviam essencialmente reiniciado durante os 3 anos, com Vanessa e eu. As filhas de Elizabeth haviam se tornado Mia e Olivia, sem memória de serem qualquer outra pessoa. Na semana seguinte, tivemos visitas supervisionadas todos os dias. Gradualmente, as meninas começaram a se aproximar de Elizabeth. Ela trazia atividades que elas gostavam. Ela aprendeu o que as fazia rir. Ela foi paciente quando elas me chamavam de papai e perguntavam quando poderiam ir para casa. Na quinta visita, Olivia deixou Elizabeth segurar sua mão enquanto olhavam os peixes no aquário da instalação. Elizabeth começou a chorar novamente. E Olivia deu um tapinha em seu braço, dizendo: Está tudo bem, moça. Não fique triste. A psicóloga disse que isso era um progresso significativo. Enquanto isso, a polícia ainda não havia encontrado Vanessa. Ela havia desaparecido completamente do mapa, provavelmente usando os documentos de identidade falsos que eu encontrei. A detetive Nuan disse que estavam monitorando sua família e conhecidos, mas até agora nada. Vanessa havia efetivamente desaparecido. Minha vida estava desmoronando de outras maneiras também. A história havia chegado aos jornais locais, e repórteres acampavam do lado de fora da minha casa, querendo entrevistas. Meu chefe na firma de contabilidade me colocou em licença administrativa até que a situação fosse resolvida. Meu irmão ligava todos os dias, mas eu não conseguia atender porque o que eu deveria dizer? Vizinhos que costumavam acenar agora evitavam contato visual. Alguém pichou o ladrão de crianças na porta da minha garagem. Eu estava sendo tratado como um criminoso, embora tivesse sido inocentado de qualquer participação consciente. No 8º dia de visitas supervisionadas, a psicóloga disse que Elizabeth estava pronta para levar as meninas para passar a noite. Já? Perguntei, o pânico crescendo em meu peito. Elas mal a conhecem. A psicóloga me deu um olhar compreensivo. Quanto mais esperarmos, mais difícil será a transição. Elizabeth completou todas as verificações necessárias e montou um quarto para elas. Faremos o pernoite com uma assistente social presente e veremos como corre. Tive uma última visita antes de elas saírem. Mia e Olivia usavam roupas novas, que Elizabeth havia comprado e pareciam confusas sobre o que estava acontecendo. Para onde vamos? Mia perguntou. Vocês vão dormir na casa da Elizabeth. Eu disse, minha voz falhando. Vai ser divertido, ela tem muitos brinquedos. O rosto de Olivia se contraiu. Mas eu quero dormir em casa, no meu quarto. Olhei para a psicóloga, implorando silenciosamente para que ela parasse com isso. Mas ela apenas assentiu, me encorajando a continuar. Eu sei, querida, eu disse, puxando Olivia para um abraço. Mas agora,
Vocês precisam ficar com a Elizabeth por um tempinho. Prometo que vocês estão seguras. Mia começou a chorar. Eu não quero ir. Eu quero que você venha. A assistente social gentilmente pegou suas mãos e começou a levá-las em direção à porta onde Elizabeth esperava. As duas meninas estavam chorando e estendendo os braços para mim. Papai, papai, por favor! Mia gritou. Fiquei ali parado, congelado, enquanto elas eram levadas, minhas próprias lágrimas tornando tudo embaçado. A porta se fechou e eu ainda podia ouvi-las chorando do corredor. Aquela noite foi a pior da minha vida. Sentei-me no quarto vazio delas, cercado por seus brinquedos, roupas e todas as evidências da infância que ajudei a criar. Uma infância construída sobre mentiras e crimes, mas real mesmo assim. Meu telefone tocou às 2 da manhã. Era a assistente social que havia ficado com Elizabeth durante o pernoite. As meninas estão tendo muita dificuldade, ela disse cuidadosamente. Elas estão histéricas e pedindo por você repetidamente. Elizabeth está fazendo o possível, mas elas não se acalmam. Eu podia ouvir gritos ao fundo. A voz de Mia chamando papai sem parar. Posso falar com elas? Perguntei desesperadamente. Não tenho certeza se isso ajuda, disse a assistente social. Pode tornar a separação mais difícil. Mas os gritos ficaram mais altos, e ouvi Elizabeth ao fundo dizendo algo que não conseguia entender. Então a assistente social voltou. Ok, brevemente, mas você precisa incentivá-las a ficar com Elizabeth. Mia atendeu ao telefone, soluçando tanto que mal conseguia respirar. Papai, vem buscar a gente. Eu não gosto daqui. Eu quero ir para casa. Meu coração estava sendo arrancado do peito. Eu sei que você está com medo, querida, mas a Elizabeth está cuidando bem de vocês, certo? Eu não quero a Elizabeth, Mia lamentou. Eu quero você e a mamãe. Quando a mamãe vai voltar? Essa pergunta me destruiu porque eu não tinha resposta. Vanessa tinha sumido, provavelmente para sempre, e eu estava sendo removido da vida delas, apesar de ser o único pai de que elas realmente se lembravam. Você precisa ser corajosa, eu disse a Mia, chorando tanto que mal conseguia falar. Seja corajosa por mim e pela sua irmã. Você pode fazer isso? Mia apenas chorou mais forte. E então a assistente social pegou o telefone de volta. Precisamos ir, disse ela. Me desculpe. Elas mantiveram as meninas na casa de Elizabeth por 3 noites. De acordo com os relatórios diários que recebi, elas choraram constantemente na primeira noite, a maior parte da segunda noite, e intermitentemente na terceira. Elizabeth foi paciente e amorosa, tentando de tudo para confortá-las, mas ela era uma estranha para elas, e nenhuma quantidade de brinquedos ou bondade poderia mudar esse fato. Quando trouxeram as meninas de volta para nossa próxima visita supervisionada, ambas pareciam exaustas. Mia correu para mim imediatamente, but Olivia ficou para trás, parecendo confusa. Vocês se divertiram na casa da Elizabeth? Perguntei, tentando soar positivo. Olivia assentiu lentamente. Ela tem um cachorrinho, disse ela. Um pequeno que lambe meu rosto. Meu coração afundou, porque era exatamente o tipo de coisa que conquistaria uma criança de 3 anos. Elizabeth foi inteligente, trazendo elementos que ajudariam as meninas a criar laços com ela. Era a coisa certa a se fazer, mas parecia que minhas filhas estavam sendo lentamente tiradas de mim, pedaço por pedaço. A psicóloga me chamou de lado, após aquela visita. O pernoite correu melhor do que o esperado na terceira noite, disse ela. As meninas estão começando a se adaptar. Vamos estender a próxima estadia para 5 noites. 5 noites se tornaram uma semana. Uma semana se tornou 2 semanas. Cada vez que voltavam, para nossas visitas supervisionadas, as meninas pareciam um pouco mais confortáveis com Elizabeth, e um pouco menos desesperadas por mim. Olivia começou a chamá-la de Lizzie em vez de Elizabeth ou a moça. Mia me trouxe desenhos que fez na casa de Elizabeth, de um cachorro e uma mulher com cabelo amarelo. A Lizzie disse que eu posso dar nome ao cachorrinho, Mia me disse animadamente. Quero chamá-lo de Brilhante. Eu sorri e disse que era um nome lindo, embora por dentro eu estivesse morrendo. Minhas filhas estavam construindo uma nova vida com sua mãe biológica, e eu estava me tornando uma memória. A detetive Nguyen me ligou após 6 semanas das meninas morando, principalmente com Elizabeth. Encontramos Vanessa, disse ela, no Canadá. Ela estava trabalhando em um restaurante sob sua identidade falsa, mas alguém a reconheceu pela cobertura da imprensa. Finalmente, depois de todo esse tempo. Quando ela será extraditada? Pergunta. Ela enfrentará múltiplas acusações, incluindo sequestro, colocar crianças em risco e fraude. Ela pode pegar um tempo sério de prisão. Parte de mim se sentiu vingada por Vanessa enfrentar as consequências, mas outra parte apenas se sentiu vazia. Puni-la não desfaria o dano ou me daria minhas filhas de volta. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Tive que testemunhar sobre o que eu sabia, e quando soube, o advogado de Vanessa tentou me pintar como um participante voluntário. But as evidências que forneci, o diário, os documentos escondidos, as mensagens de texto, provaram que eu havia sido enganado. Vanessa mal olhou para mim durante meu depoimento. Quando ela subiu ao tribunal em sua própria defesa, alegou que havia salvado as meninas de uma mãe negligente. Ela disse que Elizabeth estava bebendo. A promotoria destruiu sua história com evidências de que Elizabeth estava completamente sóbria e só havia desviado o olhar por um momento para pegar protetor solar em sua bolsa. Vanessa as havia perseguido por dias, esperando por aquela oportunidade exata. O júri a considerou culpada de todas as acusações. O juiz a sentenciou a 20 anos de prisão. Enquanto a levavam, Vanessa finalmente olhou para mim. Eu as amava, ela disse. Eu amo aquelas meninas mais do que tudo. Elas não eram suas para amar, eu respondi. E essa foi a última vez que falei com ela. Elizabeth recebeu a guarda total oficialmente após o julgamento. Meus direitos de visita foram reduzidos para visitas supervisionadas uma vez por mês. A psicóloga disse que isso era o melhor para a estabilidade emocional das meninas. Elas precisavam criar um vínculo total com Elizabeth sem a confusão de ter 2 pais. Eu discordei, mas não tinha base legal. Eu não era o pai biológico delas. Eu não era mais o pai adotivo, já que a adoção fora baseada em documentos fraudulentos. Eu não era ninguém para elas legalmente. As visitas mensais eram uma tortura. A cada vez as meninas pareciam mais adaptadas com Elizabeth e menos conectadas a mim. Depois de 6 meses, Olivia começou a chamar Elizabeth de mamãe. Mia ainda a chamava de Lizzie, mas falava dela constantemente durante nossas visitas. A Lizzie nos levou ao zoológico, Mia dizia. A Lizzie faz as melhores
mais panquecas. Cada história parecia uma faca girando. Eu estava sendo substituído, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Meu terapeuta disse que eu precisava aceitar que a melhor coisa para as meninas era seguir em frente com sua mãe biológica. Tentar manter uma presença na vida delas poderia, na verdade, prejudicar seu desenvolvimento. Mas como eu deveria aceitar perder minhas filhas? Depois de um ano de visitas mensais, Elizabeth me abordou antes de uma de nossas sessões. Estive pensando em algo, disse ela cuidadosamente. As meninas estão indo bem agora. Estão felizes e adaptadas. Talvez seja a hora de deixá-las seguir em frente completamente. Meu estômago revirou. Você quer acabar com as visitas? Acho que pode ser melhor para elas, disse Elizabeth. E ela realmente parecia compreensiva. Toda vez que elas te veem, isso as confunde sobre quem é seu pai. Mia ainda te chama de papai às vezes. E isso é confuso para ela. Olhei pela janela onde as meninas brincavam com blocos. Elas pareciam felizes, estabelecidas, como se tivessem encontrado seu lugar no mundo novamente. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Naquela noite, sentei-me no antigo quarto delas em minha casa, que eu nunca tive coragem de encaixotar. Seus bichos de pelúcia ainda estavam nas camas. Seus livros alinhavam as prateleiras. Eu mantive tudo exatamente como estava, no dia em que foram tiradas de mim. Meu terapeuta disse que isso não era saudável, que eu precisava seguir em frente, mas eu não conseguia me desapegar. Depois de 2 semanas agonizando sobre a decisão, liguei para Elizabeth e disse que concordava em encerrar as visitas. Acho que você está tomando a decisão certa, disse ela, e eu prometo que vou contar a elas sobre você quando forem mais velhas. A visita final foi em um sábado de abril. A primavera havia chegado, e tudo parecia brilhante e vivo demais para o quão morto eu me sentia por dentro. Mia e Olivia tinham 6 e 4 anos agora, crescendo tão rápido. Brincamos no parquinho da instalação por 1 hora, e tentei memorizar cada detalhe. O jeito como o cabelo de Mia voava atrás dela quando corria, o som da risada de Olivia quando eu a empurrava no balanço. Quando chegou a hora de ir, ajoelhei-me e puxei as duas para um abraço. Eu amo muito vocês duas, eu disse. Quero que sempre se lembrem disso. Mia assentiu contra meu ombro. Nós também te amamos, papai. Olivia havia começado a me chamar pelo meu primeiro nome, Nathan, mas ela me abraçou forte e disse, tchau, Nathan, vamos te ver no próximo mês? Veremos, eu disse, incapaz de lhes dizer a verdade. Elizabeth veio buscá-las, e as meninas correram para ela animadamente, falando sobre o parquinho. Ela me deu um pequeno aceno, algo entre simpatia e gratidão. Então elas se foram. Fiquei sentado no meu carro no estacionamento por 1 hora depois, chorando tanto que mal conseguia respirar. Minhas filhas estavam vivas, seguras e felizes. Elas haviam sido devolvidas à sua mãe verdadeira. Esse era o melhor resultado possível dada a situação horrível, mas não fazia a perda doer menos. Eu criei aquelas meninas por 3 anos. Estive lá para joelhos ralados, pesadelos e primeiros dias de escola. Ensinei Mia a andar de bicicleta e ajudei Olivia a aprender as cores. Essas memórias eram reais, mesmo que a fundação estivesse construída sobre mentiras. Dirigindo para casa, passei pelo supermercado onde esse pesadelo começou. A mesma loja onde uma estranha me agarrou e gritou sobre crianças sequestradas. Eu tinha tanta certeza de que ela era louca naquele dia, tão convencido de que ela estava errada. Agora eu entendia que às vezes a verdade é mais horrível do que se pode imaginar. Às vezes sua vida inteira é uma mentira, e você não percebe até que uma estranha em um supermercado destrói tudo. Minha casa parecia vazia sem as meninas. Eu tinha me acostumado com o silêncio no último ano, mas ainda doía. Finalmente comecei a arrumar o quarto delas, encaixotando seus brinquedos e roupas para doar. Guardei um bicho de pelúcia de cada como lembrança. O elefante roxo de Mia e o coelho de Olivia. Eles ficavam na minha estante onde eu podia vê-los todos os dias. A vida seguiu em frente porque é isso que a vida faz. Voltei ao trabalho e tentei reconstruir minha reputação. Mudei-me para um bairro diferente, onde as pessoas não conheciam minha história. Comecei a namorar novamente, embora fosse honesto sobre meu passado desde o início. Algumas mulheres não conseguiam lidar com a bagagem. Outras entendiam que às vezes coisas terríveis acontecem com pessoas boas. 2 anos após a visita final, recebi uma carta encaminhada do meu endereço antigo. A caligrafia era infantil, e minhas mãos tremeram quando a abri. Querido Nathan, a mamãe disse que eu podia escrever para você. Estou aprendendo letra cursiva na escola agora. Lembro que você costumava ler histórias para eu dormir. Você ainda tem meu elefante roxo? Sinto falta dele. Com amor, Mia. Sentei-me com força no sofá, lendo a carta repetidamente. Ela se lembrava. Depois de todo esse tempo, ela ainda se lembrava de mim. Respondi immediately, dizendo que eu ainda tinha o elefante dela, e o havia guardado em segurança para ela. Contei a ela sobre meu novo emprego e meu novo apartamento. Perguntei sobre a escola, o cachorrinho brilhante, e que livros ela estava lendo agora. Elizabeth havia cumprido sua promessa de contar a elas sobre mim. E Mia havia entrado em contato por conta própria, porque alguma parte dela ainda se conectava ao pai que a criou durante aqueles anos cruciais. Começamos a trocar cartas. Nada frequente, talvez a cada poucos meses, but o suficiente para manter uma conexão. Olivia participava às vezes, suas cartas mais curtas e bagunçadas, mas igualmente preciosas. Elas me contavam sobre suas vidas com Elizabeth, e eu contava a elas sobre a minha. Não era o relacionamento que eu imaginava ter com minhas filhas, mas era algo. 3 anos após aquela visita final, Elizabeth me ligou do nada. As meninas têm perguntado mais sobre você, disse ela. Especialmente Mia. Ela quer saber se você estaria disposto a almoçar conosco algum dia. Sem supervisão, apenas uma refeição casual. Meu coração disparou. Sério? Estive pensando sobre isso por um tempo, continuou Elizabeth. Você foi um bom pai para elas durante aqueles anos. O que Vanessa fez foi horrível, mas você as amou genuinamente. Acho que talvez estivéssemos errados em cortá-lo completely. Nos encontramos em um restaurante familiar em um sábado à tarde. As meninas tinham 9 e 7 anos agora, tão maiores do que minhas últimas memórias delas. Mia correu e me abraçou immediately. Nathan, você está diferente de barba. Olivia foi mais reservada, mas sorriu e me deixou abraçá-la também. Comemos hambúrgueres e batatas fritas e conversamos sobre tudo. Escola, amigos e o cachorro, que apparently estava enorme agora. Elas me mostraram fotos no celular de Elizabeth de suas vidas, festas de aniversário, férias e momentos comuns que eu perdi. Doeu ver
tudo o que eu havia perdido, mas também pareceu um presente ser incluído novamente, mesmo dessa forma pequena. Você se lembra de quando eu te ensinei a andar de bicicleta? Perguntei a Mia. Seu rosto se iluminou. Sim, você correu atrás de mim segurando o selim, e quando soltou, eu caí e ralei o joelho. Mas você subiu de novo, eu disse. Você foi tão corajosa. Elizabeth observava essas trocas, com uma expressão complicada, probably se perguntando se me deixar entrar de novo foi um erro. Mas quando Olivia começou a me contar sobre seu recital de dança com entusiasmo genuíno, o rosto de Elizabeth suavizou. Talvez ela tenha percebido que as meninas tinham espaço suficiente em seus corações para várias pessoas que as amavam. Começamos a almoçar uma vez por mês, depois a cada 2 semanas. As meninas me contavam sobre suas vidas, e eu contava a elas sobre a minha. Não era o mesmo que criá-las diariamente, mas era uma conexão, uma forma de continuar fazendo parte da história delas. Uma tarde, Mia fez a pergunta que eu temia. Você gostaria que Vanessa nunca tivesse nos levado? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Eu gostaria que vocês nunca tivessem sido tiradas da sua mãe, eu disse. Aquilo foi errado e machucou muita gente, mas não posso apagar os anos em que pude conhecer e amar vocês, mesmo que tenham sido construídos sobre algo terrível. Mia assentiu lentamente. A Lizzie, quer dizer, a mamãe, ela diz a mesma coisa. Ela está feliz por estarmos de volta, but sabe que aqueles anos com você também foram reais. Isso era mais graça do que eu merecia. Elizabeth tinha todo o direito de me odiar, de me ver como parte do crime contra ela, mas ela escolheu deixar as meninas manterem uma conexão porque era melhor para elas. No 10º aniversário de Mia, Elizabeth me convidou para a festa. Eu quase disse não, porque estar perto da vida inteira delas, seus amigos e a família de Elizabeth, parecia que poderia ser demais. Mas Mia havia pedido especificamente para eu estar lá. A festa foi no quintal de Elizabeth, com decorações, jogos e uma dúzia de crianças correndo por toda parte. Os pais de Elizabeth estavam lá e me encararam com desconforto óbvio. Mas Elizabeth me apresentou simplesmente como Nathan, alguém muito importante para Mia e Olivia. Ajudei com os jogos e servi o bolo, sentindo-me ao mesmo tempo incluído e deslocado. Quando chegou a hora dos presentes, Mia abriu o meu por último. Era o elefante roxo que eu guardei todos esses anos, agora limpo e consertado. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela o tirou da caixa. Você guardou ele, ela sussurrou. Eu prometi que guardaria, eu disse. Ela abraçou o elefante e depois me abraçou. E ouvi a mãe de Elizabeth dizer algo ríspido para o marido. Mas Elizabeth colocou a mão no braço da mãe e balançou a cabeça. Dirigindo para casa naquela noite, senti algo que não sentia há anos. Não exatamente felicidade, mas talvez paz. A situação era complicada, bagunçada e nunca seria simples. Mas as meninas estavam seguras e amadas. Elas conheciam sua história agora, tanto as partes boas quanto as terríveis. E de alguma forma, apesar de tudo, eu ainda conseguia fazer parte da vida delas. Vanessa ficaria na prisão por mais 15 anos. As meninas sabiam o que ela tinha feito agora. Elizabeth havia contado a elas, em termos apropriados para a idade, sobre como alguém as levou quando eram pequenas e as manteve longe de sua mãe verdadeira. Elas sabiam que eu não fazia parte daquele plano, que eu também fora enganado. Às vezes eu me perguntava se Vanessa pensava em nós de sua cela, se ela se arrependia de suas escolhas, ou se ainda acreditava que estava salvando aquelas meninas de algo. Eu nunca saberia, porque nunca mais quis falar com ela. Meu terapeuta disse que eu fiz um progresso notável no processamento do trauma. Eu havia perdido minhas filhas, descoberto que minha esposa era uma criminosa e tive minha vida inteira exposta e julgada por estranhos. Mas eu sobrevivi. Mais do que sobrevivi, encontrei uma maneira de manter um relacionamento com as meninas que funcionava para todos os envolvidos. 5 anos depois daquele dia no supermercado, eu estava na formatura do ensino fundamental de Mia. Ela estava fazendo um discurso sobre resiliência e família. Família nem sempre é simples, disse ela ao microfone, sua voz forte e clara. Às vezes é complicado e bagunçado, mas o que importa é que as pessoas que te amam aparecem, mesmo quando é difícil. Ela olhou diretamente para mim quando disse a última parte, e senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Elizabeth estava sentada ao meu lado e estendeu a mão para apertar a minha. Obrigada por aparecer, ela sussurrou, mesmo quando tornamos as coisas difíceis. Após a cerimônia, tiramos fotos juntos. Eu, Elizabeth, as meninas, e até o Brilhante, o cachorro que elas insistiram em trazer. Parecíamos uma família estranha e complicada, porque era exatamente isso que éramos. Não relacionados por sangue ou lei, mas conectados por uma história compartilhada e um amor que sobreviveu às piores circunstâncias possíveis. Olivia, que tinha 11 anos agora e passava por sua fase estranha, olhou para a foto no celular de Elizabeth. Nós parecemos esquisitos, disse ela. Mas um esquisito bom. O melhor tipo de esquisito, Mia concordou. Enquanto caminhávamos para o estacionamento, Olivia deslizou a mão para a minha. Foi um gesto tão simples, mas significou tudo. Essas meninas sempre carregariam a complexidade de sua história. Elas foram levadas e criadas sob falsos pretextos. Perderam anos com sua mãe biológica. Foram arrancadas do único pai que conheciam. Mas elas também eram amadas, ferozmente amadas por várias pessoas, que cometeram erros ou foram vitimadas, mas continuaram aparecendo para elas de qualquer maneira. Nathan, Olivia perguntou quando chegamos ao meu carro. Sim, querida. Você vai estar no meu recital de dança no próximo mês? Não perderia por nada, eu disse. E era verdade. Sentindo-me grato por esta segunda chance imperfeita, complicada e bonita. A estranha no supermercado estava certa naquele dia. Aquelas eram as filhas sequestradas dela que eu estava criando. Mas ela também estava errada, porque a história era muito mais complexa do que qualquer um poderia saber naquele momento. Eu perdi minhas filhas e encontrei uma maneira de ainda estar na vida delas. Elizabeth perdeu suas filhas e as recuperou, embora elas tivessem sido mudadas pela experiência. As meninas perderam anos com sua mãe verdadeira, mas ganharam anos com alguém que as amou genuinamente, mesmo participando sem saber. Inscreva-se para mais vídeos como este.